Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Abra as vossas Bíblias no livro qual está proposto nesta noite, Filipenses. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo de número 4. A partir do versículo de número 11 até o número 13. Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13. Vou esperar todos achar. Tá bonito o folhear da Bíblia aí, hein? Glória a Deus. Hoje sobre este tema, né? Maravilhoso. Falando de Cristo, sua vida terá sentido. Amém, irmãos? A sua vida tem sentido em Cristo? Somente em Cristo nós teremos sentido, aleluias. Terá sentido a nossa vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Digo-vos isto, não porque esteja necessitando, porque aprendi a viver contente em todas as e qualquer situação. Sei passar necessidade e sei também a ter abundância. Aprendi o segredo de todas as coisas, de toda circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Agora o versículo chave, eu quero que você leia comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos assentar nesta noite. Paulo aqui começa a nos ensinar algo tremendo. Nós estamos falando sobre sentido, a sua vida ter sentido. E Paulo achou sentido mesmo estando em uma situação adversa, mesmo vivendo aquilo que nós não queremos viver. Paulo, um homem de Deus, um apóstolo, o qual antes ele perseguia aqueles que pregavam, mas agora ele passou a ser um homem de Deus. E o Senhor Jesus, aleluias, permitiu que ele fosse aos lugares extremos. Mas Paulo continuou firme. A vida de Paulo continuou tendo sentido, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Irmão, quando as coisas estão tudo bem, é fácil a nossa vida ter sentido. Quando está tudo muito bom, como é bom ser crente. Eu estou muito feliz com Jesus. Agora Paulo, ele nos dá uma lição de vida aqui. Ele nos ensina que mesmo na adversidade, a vida dele tinha sentido, porque ele estava em Cristo. E o porquê que muitas vezes, meus amados, quando nós passamos por alguma luta, a nossa vida parece não ter mais sentido. É qualquer coisa. Não precisa ser uma grande tribulação ou uma grande luta para nós esquecermos e colocarmos a nossa vida cristã em xeque. Começar a chegar por Deus da parede e começar a exigir alguma coisa. O porquê disso? Nós temos que pensar, nós temos que analisar, nós temos que imitar a Paulo. Mesmo na dificuldade, nós acreditarmos que a nossa vida, ela tem sentido em Cristo Jesus. Que maravilha! Glória a Deus por este tema. Falando de Cristo, sua vida terá sentido. Sim, porque quando estamos em Cristo, a nossa vida mesmo estando em dificuldade, o Senhor, Ele vela sobre a palavra para cumprir, para entregar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que almejamos e tudo aquilo que está no coração dEle. Glória a Deus por isso. Paulo escreve essa carta preso, mas cheio de esperança. Ele nos ensina que Cristo não é apenas parte da vida, Ele é a própria vida. Eu vou repetir, irmãos. E se você entender, quando eu terminar, você vai dar um glória a Deus. Aleluias. Paulo escreveu essa carta preso, mas cheio de esperança. Ele nos ensina que Cristo não é apenas parte da vida, Ele é a vida plena, ou a plena vida.
Irmão, nós temos, aleluias, nós temos imensa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Ou menos nós temos que ter, porque Paulo falando, olha, mesmo em dificuldades, eu aprendi a louvar ao Senhor. Mesmo estando em dificuldade, a vida de Paulo, ela continuou tendo sentido, porque ele sabia para onde ele ia. Uma das coisas que nós não podemos perder na nossa vida é a nossa identidade, é o nosso passaporte. Você tem um passaporte aí, irmão? Não, pastor, eu nunca fiz um passaporte, os meus já estão vencidos. O meu já está vencido. Mas nós temos um passaporte que só nós mesmos podemos deixar de existir. Só nós podemos permitir que deixe de existir. É o passaporte para o céu. Essas lutas que você está passando não é nada comparado à glória que vai ser derramada sobre a tua vida. A glória de Deus é maravilhosa. Nós olhamos para a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos, e muitas vezes nós estamos agarrados em coisas que estão acontecendo aqui na terra. A nossa vida não está tendo sentido por uma luta, por um filho, por um esposo, por deixar de ter alguma coisa, por deixar de ser alguma coisa. Nós temos que entender a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. A nossa vida tem sentido porque nós temos uma identidade. Nós somos co-herdeiro com Cristo, Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, viva o projeto maior de Deus para a tua vida. Essas lutas que você está passando, vai passar. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida. A tua vida voltará a ter sentido, se você perdeu esse sentido. E nós olhamos, 2025 talvez, você buscou sentido para a sua vida, mas não encontrou totalmente. Encontrar sentido é também descobrir que somos quem somos em Cristo. Nossa identidade não, aleluia, não se baseia em bens ou conquista, mas no Filho de Deus. O que está baseado? A nossa vida em alguma coisa que queremos, que almejamos. Jesus, se o Senhor não me der, a minha vida não terá mais sentido. Mas Paulo nos dá uma aula aqui, né, irmãos? Ele estava preso. Esse livro de Filipenses, quando ele escreveu, ele estava preso. E era preso, meus amados, algemado. E nos fala a palavra de Deus que mesmo algemado, ele encontrou motivo para glorificar, para pregar o Evangelho. Ele ganhava aqueles soldados que eram algemados com ele ali. E não era qualquer soldados, era de um alto batalhão. E ele achou sentido mesmo na prisão. Nós temos que começar a entender o projeto de Deus. Quando você está passando a luta, não é para o seu fim, não. Deus tem projeto. Deus vai te dar a vitória na hora certa. Você vai ser mais do que vencedor, por mais, aleluias, que as coisas estão difíceis. Eu quero te dizer, Jesus, Ele está contigo. Jesus, Ele é o general. Jesus, Ele é o seu Senhor. Ele tem algo especial para você neste ano de 2026. Porque eu quero te dizer uma coisa: falando de Cristo, sua vida terá sentido. Nós temos que buscar o melhor de Deus. Nós temos que entender que Deus tem o melhor para mim e para você. Talvez nós ainda não estamos vivendo o ápice daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas não importa aonde nós estamos na história, nós temos que entender que quem escreve a história, Ele escreve capítulo por capítulo, e Ele é um bom escritor. Ele não vai deixar nada de fora. Ele tem promessa. Ele vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Quantas promessas eu tenho, irmãos? Quantas promessas eu tenho recebido? E eu creio que muitas promessas você também tem recebido de Deus. E a palavra diz que o Senhor Ele vela sobre a tua palavra para o cumprir. Para cumprir. Não é o pastor Charles que está dizendo. Não é o pastor Israel, por mais que nós falamos muitas vezes aqui. É Jesus que diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, mas a luta é muito grande. A minha vida perdeu sentido porque N coisas aconteceram na minha vida.
Faça como Paulo, mesmo preso. O que tem te aprisionado? Qual é a situação que tem tirado a tua paz? O que tem te algemado? Qual situação você está vivendo? Eu quero te dizer que existe um Deus, e se você tiver esse Deus como seu Deus, a tua vida vai voltar a ter sentido, mesmo diante dessa situação. Porque quando nós entendemos o propósito maior de Deus, nada pode nos parar. Nada parou Paulo. Ele sabia para onde ele ia, irmãos. Ele entendia o que ele estava vivendo. Nós temos que entender o projeto de Deus. Deus, Ele não nos coloca numa prisão para ver nós mofarmos ali naquele lugar, não. Tenha esperança. Saiba que o projeto de Deus está de pé. E nós sabemos que o ano de 2025, muitas vezes pessoas se encontraram e vivendo sem sentido. Somos em Cristo, nossa identidade, nós não podemos deixar de entender a nossa identidade. Nós temos que entender que em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este vive agora, tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus. Quem não amou, e assim mesmo se entregou por mim. Se entregou por você, meu irmão, por mim. Nós temos promessa, esse Deus, Ele é tremendo. Ele se entregou. Nós temos essa promessa que nós, aleluias, quem entregou por nós não foi qualquer um, não. Foi Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos vida e esperança, e que a nossa vida tenha sentido em Cristo. Ele se entregou por mim e por você. Há esperança. Há uma grande esperança para a tua vida. Há uma grande esperança para mim e para você. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como podemos falar de Cristo? Com as nossas condutas, com amor, com abraço, ao falar, ao respeitar, ao comprar, ao pagar, com a nossa vida na presença de Deus. Talvez você fale assim: ah, mas como eu posso falar de Cristo para a minha vida ter sentido? E aqui eu quero te dizer uma coisa: com a nossa conduta, nós podemos falar de Cristo. O melhor de falar de Cristo, às vezes, é até mesmo não abrir a boca. Às vezes, o melhor não é abrir a boca, é a sua conduta, é a sua vida. É as pessoas olhar para você e dizer: esse aí é crente mesmo. Esse aí realmente tem a palavra de Deus sobre a vida dele. Esse aí realmente ele tem a esperança de Deus. O melhor não é nós falarmos, é as pessoas verem em nós um propósito para nossas vidas. Amém, irmãos? Ao abraçar, ao falar, ei, pastor Iracema, ao andar, ao dizer, quando nós somos cheios, irmãos, se você encher um copo desse aqui e começar a derramar, ele vai transbordar. O Senhor, Ele quer que nós transbordamos a ponto de contagiar outras pessoas, ao ponto de sobrar para mais alguém. Quando você ama de verdade, este amor de Cristo, Ele vai transbordar a tua vida e vai derramar na vida daquele que não tem amor. Nós temos que transbordar amor. As pessoas precisam olhar em nós e ver esperança, porque nós servimos um Deus de esperança. É por isso que a nossa vida tem sentido. Eu não consigo entender crente que chega a Deus na parede, irmãos, se achando bambambam. Tem que dizer como Paulo: ah, eu aprendi, mesmo na escassez, a minha vida tem propósito. O propósito de vida para a sua vida está muito além disso aqui, irmãos. Não seja mesquinho em pensar que
só vai ter sentido na sua vida o dia que você tiver a sua casa própria, o seu carro, ou um bom trabalho. Eu quero te dizer que está muito além disso aqui. Ter sentido da sua vida é ter a esperança de um dia morar no céu, de ter comunhão com Cristo, de vir para a igreja e adorá-lo em espírito e em verdade. Não é vir para a igreja e ficar olhando o WhatsApp, não. Chega disso, irmãos. Se você fez isso durante 2025 e não deu certo, hoje eu falei para o irmão, ele falou que não ia vir fazer o projeto de vida não. Eu falei, irmãos, então se está dando certo a sua vida desse jeito, continua assim, mãe. E será que está dando certo mesmo? Eu falei para ele, se está dando certo dessa forma, continua fazendo. Irmãos, nós temos que entender que as coisas que não estão dando certo, nós tínhamos que ter deixado 2025. Se você ainda não deixou, ainda há tempo, né? Nós tivemos aqui 7 palestras com o pastor Israel na madrugada, na manhã, que antecedeu a ceia. E ele falou de coisas que nós devíamos deixar para trás. Às vezes nós estamos agarrados em picuinhas, em coisas que tiram o sentido da nossa vida. O Senhor Ele quer que nós mudamos de fase. Nós estamos agarrados em coisas antigas, em coisas velhas. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Viva o novo de Deus para você. Chega, irmão, se não está dando certo, muda. Se não deu certo até hoje, por que continuar? Nós temos que ter no mínimo a inteligência. Se não está dando certo, irmão, eu tenho coisas que eu tenho que deixar para trás, viu? Eu não sou o bambambam, não. Às vezes você vê eu gritando e falando aí, fala, mas será que não tem nada para... Não, eu tenho coisas para deixar para trás sim. E estou providenciando, quero deixar tudo mesmo. Quero viver o novo de Deus. Nós não somos o bambambam, o super-homem, não. Você não precisa se sentir culpado por ter que deixar algumas coisas para trás. O Senhor tem milagre para a sua vida. Viva o sobrenatural de Deus. Devemos falar até mesmo com a boca fechada com as nossas vidas. Em João 10, Cristo nos oferece mais que sobrevivência. Ele nos dá vida com propósito, alegria, direção e esperança. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha em abundância. Ter vida em abundância não é só sobreviver não, irmãos. Porque tem pessoas, tem crente que está sobrevivendo há muito tempo. O Senhor quer te dar vida. E vida com abundância, com alegria, com paz, com testemunho. Aleluia! O Senhor tem algo especial para a tua vida neste ano de 2026. Eu já tenho tomado posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida neste ano, e sei que será um ano maravilhoso. Pastor, mas a política, irmão, esquece isso. Para de gastar o seu tempo com isso. Para de gastar sua energia com isso. Nós não somos daqui. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar, irmãos. E nós estamos preocupados com Lula, com imposto, com Pix. Irmão, esquece isso. Deus Ele não depende disso para te abençoar, não. Para te guardar, te prosperar. Ele quer fazer na tua vida o sobrenatural dEle. Mas para isso a sua vida tem que ter sentido nele. A nossa vida tem que ter sentido é no Senhor. Nós temos que entender isso. Pessoas gastando muito tempo no WhatsApp olhando se Bolsonaro, não sei o que, Lula. Rapaz, para com isso. Viva uma vida cristã. Se apoie em quem pode te ajudar de verdade. Se apoie em quem pode te dar uma vida com sentido. Viva o sobrenatural de Deus naquilo que pode realmente mudar a tua vida. Porque quando nós falamos em Cristo, a nossa vida tem sentido. Tem. As lutas iminentes existem. Mas nós não podemos esquecer que existe um poder muito maior do que as lutas. A graça do Senhor, ela nos alcança de uma maneira toda especial para as nossas vidas. Nós temos que começar a viver isso, irmãos. Sair dessa vida rasa que muitas vezes não temos
prazer em servir, em adorar, em buscar a Deus, em vir na igreja. Tem crente agora, eu vou fazer o projeto de vida porque é até bom, né, irmão? Tem que tirar foto com alguns irmãos, porque depois do projeto de vida vai sumir. Tem até que tirar foto com os irmãos, porque só vou ver ele no ano que vem. Priorize as coisas de Deus. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, a nossa vida começa a ter um novo sentido. Quando nós buscamos a face do Senhor, a nossa vida terá um novo sentido. Quando você começa a fazer a obra de Deus, a tua vida é diferente. Você vai achar um sentido para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Procura o pastor hoje. Pastor, o que tem para me fazer na igreja? Rapaz, você não acredita. A igreja está cheinha, não está? Mas para trabalhar são poucos. E como é bom trabalhar para o Senhor. Eu quero te dar uma boa notícia. Se você trabalhar para o Senhor, Ele não fica devendo a você. É o patrão maravilhoso. Faça um propósito com Deus. Começa a viver uma vida de propósito. Começa a viver uma vida aqui, com sentido. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Da onde você menos esperar, Deus vai começar a prover. Vai começar a te abençoar. Vai começar a derramar bênçãos sobre a tua vida que você não vai entender. Pastor, mas minha vida, irmãos, a sua vida só vai continuar sem sentido se você quiser. Porque o sobrenatural de Deus, ele existe para mim e para você. Os milagres de Deus, ele existe porque existe nós para receber. Os anjos não precisam de milagre. Os anjos não precisam de milagre. Quem precisa de milagre é eu e você. E por que vivemos assim, sem milagres na nossa vida? O pastor falou que agora é até uma nova, eu esqueci como é que você usou a palavra, mas eu entendi uma coisa, irmãos. Eu sempre me julgava não merecedor das coisas de Deus. O senhor lembrou, pastor, o que o senhor falou que é dia? Uma nova pregação, alguma coisa assim. Mas eu entendi uma coisa, que milagre ele foi feito para mim e para você, irmãos. Quando nós achamos sentido na nossa vida, os milagres estão prontos para mim e para você. As coisas de Deus, as coisas boas deste mundo foram criadas para mim e para você. E às vezes, ao não entender isso, nós vivemos uma vida rasa, uma vida sem milagre, sem propósito. Eu antes dizia, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Irmãos, eu mudei essa oração minha. Não é porque eu sou bom, não me entenda mal. Não estou falando aqui com arrogância, não. Entenda que eu entendi que eu sou filho de Deus. Entenda que eu entendi, meus amados, que os milagres foram feitos para mim e para você. As coisas boas nós merecemos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O Senhor quer dar sentido à nossa vida. Depois de nós estarmos posicionados na fé, depois de nós estarmos realmente crentes fervorosos, trabalhando na seara do Senhor, você acha que Deus não vai te alcançar com milagre? Você acha que você consegue ainda não ser merecedor de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Irmãos, você é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você merece porque você é co-herdeiro com Cristo. Os anjos do Senhor estão prontos lá no céu, preparados para entregar tudo aquilo que você precisa. Se nós nos posicionarmos neste ano de 2026, não vai passar para 2027 aquilo que nós estamos esperando, não. O propósito de Deus, a vontade de Deus é te abençoar. Quem é pai aqui? Quem não quer dar o melhor para o seu filho? Para aí, irmãos. Antes do menino pensar, nós queríamos já dar. Antes da criança pensar, eu já queria dar para os meus filhos. E Deus, sendo nosso Pai, Ele então melhor para você? E você vivendo uma vida ainda sem sentido? Para aí, irmãos. Nós podemos até passar por períodos difíceis.
Nós podemos até passar por lutas, sim, isso todos nós podemos passar, podemos. Mas nós temos que entender que o projeto de Deus não é deixar que nós morramos dessa forma. Ele quer entregar um milagre completo para a sua vida. Ele quer dar sentido para a tua vida. Deus tem propósito para você. Ele quer que você viva o sobrenatural. Em Filipenses capítulo 4, como nós lemos aqui, versículo de número 13. Filipenses 4:13. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vida plena não é ausência de problemas, é a presença de Cristo em todas as situações. Ele nos dá força para superar medo, percas e sofrimentos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vida plena não é ausência de problema, porque às vezes o crente pensa, não, eu sou crente e eu não vou ter mais problema. Não, não é ausência de problemas. É a presença de Cristo em toda situação. Ele nos dá força para suportar medo, percas e sofrimento. Ele nos dá força. Paulo era filho de quem? De Deus. Porém ele estava o quê, irmãos? Ele estava preso. Mas o que me chama a atenção não é ele estar preso, não é ele ser filho de Deus, é ele ter essa postura de servo. Porque nós não queremos ser servos. Muitas vezes nós não queremos ser servos. Muitas vezes nós queremos ser servidos. Mas para ter uma vida de sentido, muitas vezes nós temos que ser servos. Buscar a Deus de uma maneira sobrenatural. Entender que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Quando a vida parece vazia, sem propósito, lembrar que somos profundamente amados, dá sentido à nossa vida. João 3,16. Em João 3,16, meus amados, fala sobre isso. Quando a vida parece vazia ou sem propósito, lembrar que somos profundamente amados faz toda a diferença em nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, irmãos, nós temos promessas, nós temos coisas boas para as nossas vidas. Nós sabemos que se nada acontecer aqui, Deus tem um grande projeto para nossas vidas. E por que viver achando que a sua vida não tem sentido? O Senhor não te criou por acaso. Ele tem propósito. Ele quer ouvir a tua voz. Ele tem saudade de você. Você é o que é mais precioso ainda nessa terra aqui, irmãos. Não é as riquezas que existem, não são os palácios. Não, o que é mais precioso, você pode até não acreditar. Pastor, mas a minha vida está sem sentido. Ei, eu quero te dizer que você faz sentido para Deus. Você faz sentido não é para mim, nem para o pastor Israel, não. Você faz sentido para Deus. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem sentido para Deus. Oh, maravilha, irmãos, quando nós entendemos isso. Que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Irmãos, existe lugar onde o ferro Eu quero falar agora sobre Paulo, né? Ele estava passando num momento muito difícil ali na prisão, né, irmãos? Ele estava sendo forjado. Ele estava passando por um processo muito doloroso. Mas ele não se abateu. Ele sabia que tudo aquilo ali tinha sentido para a vida dele. Ele entendeu que o mistério de Deus ainda estava acontecendo. O processo, irmãos, a pior coisa é nós não entendermos o processo. Porque o crente, quando não entende o processo, ele sofre demais. Ele acha que o processo nunca vai acabar. Ele nunca vai sair daquela situação. A vida dele nunca mais vai ter sentido porque está passando por luta. Mas quando nós achamos o propósito, nós entendemos o propósito de Deus para mim e para a sua vida, há milagre, irmão, para acontecer na minha vida. E eu quero te dizer que na sua também. Há propósito de Deus em tudo isso que você está vivendo.
não é para a morte. Essa prisão que muitas vezes é emocional, espiritual, financeira, emocional, não importa qual é a sua prisão, o que importa é o que o seu Deus vai te tirar dela em nome de Jesus, porque a sua vida tem sentido sim para Ele. Quando nós passamos por luta, parece que não existe saída, né, irmãos? Parece que a nossa história, a prisão é para o fim. Parece que a prisão é para o fim. Não, eu quero dizer que em tudo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este ano de 2026, Deus pode ou não fazer milagre na sua vida. Como assim, pastor? Deus é poderoso para fazer? Sim. Mas você está pronto para receber? A tua vida faz sentido em Cristo? Você tem falado em Cristo? A sua vida tem sentido no Senhor Jesus? Se a sua vida tiver sentido no Senhor, o milagre vai chegar. O milagre vai ser consequência, irmãos. Não precisa se forçar e ficar preocupado, não. As coisas vão começar a acontecer e você não vai nem entender o motivo e como seria. A sua vida vai começar a fazer sentido não somente para você, porque bom mesmo é quando a nossa vida está fazendo sentido para outras pessoas. Quando nós conseguimos levar esse sentido da fé, da esperança, do propósito de Deus para outras pessoas, aí nós vamos começar a entender que o melhor de Deus ainda estava por vir, e nós muitas vezes atrapalhamos o mover de Deus. A sua vida tem sentido. Na sua vida tem sentido sim. Tem luta, pastor? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem prisão? Tem, irmãos. Tem algemas? Tem. O que você qualifica hoje como algemas para a sua vida? Como lutas? Como prisão? Nem me conte. Talvez eu vou achar, realmente não tem saído humanamente falando. Mas como um servo de Deus, como um ministro da palavra de Deus, eu quero te dar uma palavra nesta noite. Há propósito para a sua vida, há sentido para a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Entenda que você é filho. Filho, meu amado, é aquele que chega e tem liberdade. Filho é aquele que tem propósito. Filho é aquele que tem esperança. Filho é aquele que tem a chave. Você tem chave? Você tem a chave? Eu, quando pequeno, eu não tinha a chave da minha casa. E eu vivi momentos, irmãos, que, ainda criança, a minha mãe vendeu a casa que nós tínhamos aqui na esquina, aqui, que eu vinha para a igreja, pela calçada, e entrava aqui sem nem atravessar a rua. E a minha tia morava ali embaixo, meu avô, meus tios, tinha os tios meus primos que moravam depois que passava a rua de frente ao Magalhães ali. E minha mãe vendeu essa casa que era nossa, herança do meu pai, e comprou uma lá na Assis Brasil. Casa longe. E primeiro me tirou do lugar que eu gostava. Porque muitas vezes nós vivemos coisas que nós não temos escolha. Nós somos levados a viver aquela vida. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, a minha vida acabou o meu sentido porque eu fui levado a essa situação que eu estou vivendo. E eu lembro que eu ia para casa, e eu andava muito, eu tinha uma bicicletinha e eu andava muito. E eu chegava em casa, muitas vezes a minha mãe não estava lá. E teve dia de eu olhar o buraquinho daquela porta e querer ser uma formiga ou uma coisinha bem pequena que pudesse passar por debaixo daquela porta para entrar para minha casa, porque eu não tinha a chave de casa. Você tem a chave.
A vitória está na nossa mão, irmãos. A nossa vida terá sentido, porque se nós entendermos o mistério de Deus, Ele está pronto para nos entregar tudo aquilo que precisamos. Hoje, por algum motivo, eu nem entendi. Depois eu vi que eu tenho uma casa hoje que eu nem preciso de chave para entrar nela. Foi inconsciente. Assim mesmo eu ainda ando com a minha chave no bolso, porque se faltar o celular eu abro com a chave. Eu tive um trauma, irmãos. Eu fiquei com trauma. Não deixe que os traumas te parem. Meu amado, se você já viveu algum trauma na sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Paulo estava na prisão, mas ele estava curado. Seja curado hoje em nome de Jesus. Todo trauma sai em nome de Jesus. Viva o sobrenatural de Deus. A tua vida tem sentido em Cristo Jesus. A sua vida tem sentido sim. Não deixe o inimigo dizer que não. Você vai ter um portão que não vai precisar de chave. Você vai ter um celular que abre a sua porta. Espiritual, emocional. Não estou falando aqui de casa, de celular não, irmãos. Eu estou falando de vidas. Eu estou falando de emoções. As suas emoções serão abertas. O propósito de Deus vai acontecer. Porque não existe chave que pode prender aquilo que tem para a tua vida. O diabo tem tentado prender, mas Deus vai abrir hoje o sentido para a sua vida. Muito mais do que um portão eletrônico. Muito mais do que uma fechadura automatizada. Deus pode fazer milagres. Deus pode mudar história. Deus, Ele quer fazer comigo e com você. Ele tem propósito. A nossa vida não é sem propósito não, irmãos. Você não é um Zé ninguém não. Cadê o Zezinho? O Zezinho fica bravo. Brincadeira. Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem milagre para mim e para você. Só depende de nós para vivermos o sobrenatural. Só depende de nós encontrarmos sentido para as nossas vidas. A nossa vida tem sentido quando nós estamos em Cristo Jesus. O propósito de Deus está de pé para mim e para você, meu amado. O propósito de Deus está de pé. O milagre está de pé. Nós podemos ter acesso. Porque uma coisa é ter o milagre, e outra coisa é nós não termos o acesso a ele. O que determina o acesso para mim e para você somos nós. Deus, Ele está pronto. Os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós temos vivido a nossa vida até aqui, talvez não vai nos levar à frente. Não é aquilo que vai nos levar para frente. Nós temos que entender o propósito e mudar de vida. E dar sentido à nossa vida. Porque o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente. E tem gente agarrado com as coisas antigas, com lutas, com sentimentos, com falta de perdão, com coisas negativas. Irmão, nós já estamos no dia 2. Estamos no dia 2 de janeiro, daqui a uns dias, se Jesus não voltar, ou se Ele não nos chamar, daqui a pouco nós já estaremos terminando este ano. E por que viver assim sem sentido? Por que não deixar a nossa vida ter sentido em Cristo? O Senhor tem o melhor para mim e para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O Senhor quer dar sentido para a sua vida. Paulo estava na prisão, mas a prisão não estava nele. A nossa postura pode mudar o resultado da nossa vida. A nossa postura diante dos problemas, as nossas posturas diante daquilo que estamos vivendo, pode determinar o milagre ou ter uma vida sem sentido. O que determina é a nossa postura. É como pensamos, é como agimos a situação. Paulo podia muito bem se revoltar. Ele era um homem que antes matava as pessoas que pregavam. Agora um homem de Deus e vivendo aquilo. Talvez se fosse eu ou você, poderíamos estar revoltados com Cristo.
Mas não, a postura dele era de servo. Ele sabia em que ele cria. Ele entendia o propósito de Deus. Ele sabia que ele estava vivendo aquele momento ali, mas a vida dele não tinha acabado o sentido. Não deixe o sentido da sua vida acabar por nada na sua vida. Mesmo que ainda não aconteceu. Mesmo que as suas mãos estejam algemadas. Não deixe. Entenda que o milagre de Deus é para mim e para você. Não importa se a sua mão está amarrada, mas saiba que a sua vida tem sentido. Você é filho. Você tem promessa. As correntes poderiam até aprisionar as mãos, mas não aprisionou a mente daquele homem. As correntes aprisionaram a mão, o corpo dele naquele lugar, mas não atrapalhou ele ter fé. Não atrapalhou a vida dele ter sentido em Cristo. Porque ele sabia, ele sabia a identidade dele. Conheça a sua identidade, irmãos, perante Cristo. Você não é qualquer um. Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Muito ou pouco, não importa. Ele sabe, ele conhece. Não é que ele fica contando lá, caiu mais um, não. É a soberania dele. Um dia eu estava na chácara e uma folha veio pairando assim. E aí eu pensei, Jesus, até as folhas só caem se o Senhor permitir. Não é que ele fica contando as folhas, não. Ele não precisa contar porque ele sabe de tudo. A sua vida é muito mais importante do que uma folha. Ele conhece a situação que você está vivendo. Ah, eu estou pairando, ei. A vida dos Abashuriaderras. A sua vida tem propósito. Tem sentido porque você está em Cristo. Deus, Ele é soberano. Ele está num lugar muito alto, muito poderoso. Mas Ele contempla lá do céu a minha vida e a sua vida. Se nós nos posicionarmos como servo, se nós entender que o sentido de tudo isso aqui é muito além daquilo que nós almejamos e pensamos, a nossa vida, nós temos que mudar o sentido dela e crermos que o sobrenatural de Deus, Ele vai acontecer. Ele vai acontecer, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, Ele conhece a sua história. Essas algemas, essa prisão não é para te matar, não é para te tirar a tua dignidade, não. É somente para te forjar. Você sabe o que é uma forja? O fogo, o ferro, ele é levado ao fogo. O martelo não para. O fogo não se apaga. Mas um ferro, quando é somente um ferro, ele é um ferro. Mas quando ele é levado à forja, ele toma forma. É difícil, é. Passar pelo fogo é um processo. Pastor, agora eu encontrei sentido. Eu estou no fogo. Se você está sendo forjado, se você está sendo batido por martelo, eu quero te dizer que você vai se tornar uma ferramenta útil na casa do Senhor Jesus. Não importa o quanto é quente, há um mistério para a sua vida. Deus vai fazer que essa ferramenta vai ser útil na casa de Deus, ao redor das pessoas que te rodeiam. Nós temos que, a nossa vida, quando ela faz sentido, irmãos, ela contagia as pessoas que estão dos nossos lados. O Senhor tem propósito em tudo. Este fogo não é para te matar. Este fogo não é para te queimar. É para te tornar útil. É para fazer que você entenda que o processo é duro, dói às vezes, queima.
Mas o propósito é muito maior do que essa luta que você está passando. O propósito que Deus tem para a tua vida é muito maior. O propósito que Deus tem para a tua vida é muito maior. Oh, vontade de arrancar um glória a Deus de você, irmão. Oh, vontade de tirar um glória a Deus da tua vida. A tua vida tem sentido porque você é filho de Deus. Não esqueça, Paulo algemado, preso, mas com a postura de servo. Você lutando, passando por um processo, mas não esqueça que você é servo de Deus. A tua vida tem sentido porque você é servo. Deus abençoe a todos. Que esse ano de 2026 seja diferente na sua vida. Que seja um ano de processo. Vai ser. Todos vão passar pelo processo. Mas também que seja um ano de sentido para a sua vida, de mudança, de vitória para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.